Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Vejam as coincidências. Hoje de manhã, chegando cedo ao consultório, eu tinha a intenção de ler um poema de um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que é Alberto Caeiro. E logo a seguir eu atendo uma pessoa que já é o terceiro ou quarto atendimento que eu tenho dela. E as duas coisas vieram se casar. O poema de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, vou ler aqui. Da minha aldeia, vejo quanto de terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Esse é o poema de Fernando Pessoa, com o nome de Alberto Caeiro, no heterônimo, mas que traduz o que vem a seguir. Essa pessoa que eu estou atendendo, ela não está no Brasil, está em outro país, o atendimento é online. E no país onde ela mora, ela não tem acesso com facilidade, aliás, o acesso é com muita dificuldade a um psiquiatra. Portanto, o atendimento dela, se requisitasse medicação, não teria como acessar, já que eu não posso prescrever daqui e ela está com muita dificuldade de encontrar um psiquiatra lá onde ela está. Mas o quadro dela tem muito a ver com esse poema de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, quando ele diz que é do tamanho do que ele vê, não do tamanho da altura dele. O tamanho da altura dele é a realidade real, vamos dizer assim, a realidade compartilhável, é aquilo que as outras pessoas podem medir dele. Então, a minha altura, 1,80 m, as pessoas me medindo a qualquer momento, até pela minha sombra, podem calcular minha altura. Portanto, essa é a realidade chamada realidade factual, realidade real, compartilhável. Mas Caeiro, Pessoa, ressalta uma coisa: o tamanho que ele se vê, é do como ele se vê. Abstraindo do lado poético e ficando com essa observação de Caeiro, que existem duas realidades. Existe uma realidade objetivável, compartilhável, a minha altura, por exemplo, e existe uma realidade que eu vejo, que nada tem a ver com a altura, que é compartilhável. O tamanho do que eu vejo é como eu vejo. E por que isso é importante? Porque a realidade, como um fato, é inexistente. O que eu vou dizer é uma coisa meio chocante, talvez, para muitas pessoas, para outros tantos acredito que não. Mas a realidade é sempre uma percepção sobre a realidade. É sempre uma criação sobre a realidade. Mesmo quando eu aqui, gravando, eu estou vendo o quadro de Salvador Dalí e o poema de Fernando Pessoa aqui, nessa frase, um quadro de Dalí, que está naquela posição, sobre uma parede verde e sobre uma parede cinza, uma escrita de Fernando Pessoa. O fato de nós estarmos vendo as mesmas coisas faz com que o nosso juízo de realidade, que é a denominação que nós damos na área psicopatológica, a afirmação ou negação que nós fazemos sobre a realidade compartilhável, é que é uma parede verde, um quadro de uma rosa vermelha com um fundo azul, a assinatura de Dalí, e aqui um poema de Fernando Pessoa sobre uma parede cinza. Mas vamos imaginar fisicamente um daltônico. O daltonismo é uma condição genética que a pessoa tem
formas diferentes de daltonismo, mas a mais comum é a dificuldade de distinção entre vermelho e verde, fazendo confundir com marrom. Então, provavelmente, ela não descreveria uma rosa vermelha e não descreveria uma parede verde. Ele veria como algo marrom sobre o marrom. Seria a realidade que ele vê. Só quando ele aprende que ele tem uma condição genética que faz com que haja essa confusão, é que ele vai perceber. Mas enquanto ele for pequeno, o que ele vê é diferente do que as pessoas veem. Imagine que essa mera condição, que é o daltonismo, é uma condição eminentemente física, que pode ser corrigida com lentes, mas que basicamente é a pessoa aprender que olhando um semáforo, o verde e o vermelho, para ele não significa a mesma coisa, porque ele não vê do mesmo jeito. Então imagine que quando nós estamos falando de um quadro psicótico delirante, nós estamos falando de uma pessoa, entre aspas, algo daltônica. Ou como Alcaeiro diz, o tamanho que ele vê é diferente do tamanho que a pessoa mede. Nesse caso, a pessoa está vivenciando uma situação persecutória dentro de um ambiente profissional em que não há como nós sabermos, sem vivenciarmos junto com ela, a única coisa que nós podemos perceber é a intensidade da resposta nela. Mas a realidade dela, do que ela percebe, é que existe um complô sobre ela, a fim de prejudicá-la, demiti-la. E como qualquer pessoa que esteja na linha de ciência sabe, existe uma coisa chamada viés de confirmação, que é comum a todo ser humano, que nós tendemos a interpretar as coisas de acordo com o nosso ponto de vista. Ou seja, se nós achamos que algo uma determinada coisa é algo, tudo que acontecer nós vamos ver dentro desse viés, que é um viés de confirmação. No caso do daltônico, o viés de confirmação dele é real, porque ele realmente vê uma coisa diferente. No caso de uma pessoa psicótica delirante, o viés de confirmação dela significa tudo que está acontecendo confirma a ideia dele, de que está havendo um complô. O grande cientista, que foi prêmio Nobel de Física, Richard Feynman, dizia uma coisa óbvia para a ciência: é impossível se provar a veracidade de alguma coisa. A única coisa que a ciência pode provar é a falsidade de uma ideia, mas nunca a veracidade, que sempre pode haver uma exceção. Então toda teoria científica, ela é falseável, ou seja, todos os experimentos são para negá-la, porque se houver ao menos um experimento que não confirme a teoria terá que ser refeita. Mas nunca nenhum cientista pode dizer, como o próprio Einstein, jamais poderia dizer que a teoria da relatividade dele era 100% correta, porque sempre pode haver uma exceção, e logo depois a mecânica quântica aparece mostrando que há exceções. Juntando toda essa mistureba que eu estou fazendo, poema de Alberto Caeiro, sou do tamanho do que vejo, não do tamanho que eu tenho, com a minha interpretação, a realidade compartilhável, que é o tamanho da pessoa em centímetro, e a realidade que a pessoa se vê, que é o tamanho que a pessoa se vê, a realidade interna, subjetiva. Passando disso para o daltônico, que é capaz de afirmar de que aquela parede não é verde, sim tonalidade de marrom, e o vermelho não é um vermelho, é uma tonalidade de marrom, porque ele tem um problema genético que incapacita ele ver do mesmo jeito, até nós chegarmos no processo delirante, que são afirmações em que a pessoa empresta uma convicção total a ela. Lembre que o fato científico, ele é todo o tempo testado para ver se ele falha.
porque não se pode provar que ele é sempre verdadeiro. Mas se provar que ao menos uma vez ele é falso, então a teoria é ruim, a teoria desaparece, é substituída por outra. Mas dentro de um processo de pensamento delirante, o que a pessoa tende a comprovar é sempre a veracidade, ela está buscando sempre a veracidade, ela está buscando sempre comprovar, e aí junto com aquilo que eu me referi, que é o viés de confirmação, de que todo ser humano percebe o mundo de acordo para confirmar o que ele pensa, que são as famosas, hoje se fala das bolhas de comunicação, as bolhas de informação. Tudo que acontece dentro de cada bolha faz parte de um viés de confirmação. Tudo é visto sempre à mesma luz, sempre confirmando o mesmo pensamento. Qual é a dificuldade para o psiquiatra? E onde é que entra essa combinação da psiquiatria enquanto exercício de psicofarmacologia e compreensão do indivíduo subjetiva da pessoa, do subjetivo da pessoa? É que é preciso compreender, no caso dessa paciente, dessa pessoa, como eu não posso medicá-la e como ela não está tendo acesso à medicação, nós estamos como um recurso de procurar ela compreender e, principalmente, como ela tem uma formação científica, com os trabalhos que vemos desenvolvendo, ela começar a perceber a dimensão de onde ela está exagerando. Por exemplo, uma pessoa pode não gostar de mim, mas quando eu começo a me referir todos não gostam de mim, eu estou fazendo uma generalização que não tem base factual. Essa generalização tomada como certeza leva a uma crença delirante. E é esse trabalho que eu estou sendo levado a trabalhar com ela pela necessidade. Havendo a medicação é um atalho que faz com que essa veracidade seja descredibilizada um pouco. É como se a força desse pensamento delirante decaísse um pouco e permitisse que a pessoa começasse a introduzir a dúvida, o questionamento, se é sempre assim, se é realmente todas as pessoas, são todas as pessoas, ninguém faz isso. Todas essas generalizações que traduzem um ponto de vista mais afetivo do que cognitivo. É um pensamento, mas que está embutido nele uma carga emotiva tão grande que a necessidade de ter razão faz com que a pessoa tenha que todo o tempo estar testando e confirmando, porque o teste aí é para confirmar a veracidade, ao contrário da ciência, que o teste é para confirmar se é falso. Se não for falso, vamos fazer outro. Porque é assim que a ciência trabalha, sempre testando as teorias para saber se elas continuam corretas ou terão que ser substituídas. Diferentemente do pensamento delirante, que todo o trabalho, todo o empenho da pessoa, o viés de confirmação é levado ao cubo. É a pessoa procurar confirmação pelaquela crença dele, de natureza delirante, para nós que estamos fora. Ou seja, é como se nós chamássemos uma pessoa daltônica, tentasse que ela compreendesse que o que ela vê como marrom, nós chamamos de verde. E o que é marrom para nós, talvez para ela soe em algum momento com um tom de verde, soe diferente. Essa diferença na comunicação que faz com que o nosso exercício da psiquiatria não seja só prescrever a medicação, mas fazer com que a pessoa compreenda, perceber, introduzir o elemento da dúvida, já que a crença absoluta é o núcleo central é redundância, é o núcleo do pensamento delirante, a certeza inabalável. Que, aliás, fazendo um parêntese, todo pensamento radical guarda essa falta de proporção. Ele não admite a dúvida, ele não admite o contraditório. Espero que essa mistureba que eu fiz haja sido interessante. Tchau.